Fala pessoal, aqui quem fala é o Isaías Amaral e no vídeo de hoje vamos conhecer uma nova funcionalidade do WorkZap, o Follow-up. Vamos entender como ele funcionaria na sua aplicação. Vamos passar para a tela aqui. Aqui nesse cenário eu criei duas situações onde você usaria o Follow-up. A primeira seria aqui usar ele na pergunta, mas como seria na pergunta, também poderia ser no menu. Por quê? Existem duas situações onde o fluxo para quando você está conversando com o cliente. A primeira seria na pergunta, quando o fluxo chega em uma pergunta, ele aguarda o cliente responder a pergunta. E a outra seria no menu, quando o fluxo chega no menu, que é numa opção, ele aguarda o cliente escolher a opção. É aí que entra uma opção que tem dentro da pergunta e tem dentro do menu no WorkZap. Eu vou abrir aqui o modal da pergunta e dentro dela tem essa opção aqui, ó, ativar tempo limite. Como é que funciona? Eu defino um tempo aqui que pode ser hora, dia, minuto. E nesse caso está definido 5 minutos. E o cliente chegou na pergunta ali, que eu falo, oi, tudo bom? E faço a pergunta, qual é o seu nome? Eu fico aguardando 5 minutos para o cliente me responder o nome dele. Se por acaso o cliente dentro de 5 minutos não me responder o nome dele, eu já jogo ele no follow-up. Por quê? O follow-up vai verificar quanto tempo eu defini para ser executado. No caso aqui desse follow-up, eu botei 5 minutos. Ele esperou 5 minutos da pergunta, me jogou dentro desse follow-up, aguardou mais 5 minutos e falou, termine agora o processo seletivo. E deu tempo, ele enviou essa mensagem para o cliente, a fim de voltar a interação com esse cliente. Por quê? Às vezes o cliente estava ocupado, foi fazer alguma coisa e esqueceu de terminar lá as etapas. No caso, o cliente aqui recente entrado em contato comigo e eu fiz a primeira pergunta a ele. Nesse caso eu usei de exemplo aqui logo no início do fluxo, porque é para fazer o vídeo para mostrar para vocês. Mas como poderia ser em um fluxo maior, que existe várias perguntas, vários processos que são necessários para você dar seguimento ao seu atendimento. Às vezes tu tá trabalhando numa imobiliária, aí você vai fazer pergunta lá sobre valores de imóvel, localização, se a pessoa quer uma casa, se quer um apartamento. E dentro desse fluxo existem etapas importantes que, se a pessoa chegou até ela, é porque essa pessoa tem interesse em comprar ou em adquirir o serviço que você está oferecendo. Então, é importante ter dentro desse processo alguma forma de recuperar a sua interação com o cliente. Então, esse é o intuito do follow-up. Por quê? Você estava interagindo com o cliente, ele estava interagindo com você, mas chegou em uma etapa que, por ser extensa ou por ele estar ocupado, e ele não concluir. Então, você tem uma forma de chamar a atenção dele ali com palavras, com mensagem, com imagem, com áudio, de forma automática, e o follow-up faz isso, entendeu? Então, nessa situação em especial, que é a primeira aqui, que é essa primeira aqui, eu usei na pergunta. Como poderia ser na pergunta, poderia também ser no menu, pois dentro do menu o fluxo para o cliente escolher a opção. Dentro da pergunta também o fluxo para. Entendeu? Então, dentro dessas duas possibilidades. A outra possibilidade seria em que, vamos supor que você criou um fluxo que não depende de interação do cliente. Nesse caso aqui eu criei uma sequência de mensagem onde eu poderia criar uma campanha e disparar para os clientes. Nesse caso, eu mandei lá uma mensagem, novidade chegando no WorkZap, aproveite as promoções, mandei uma imagem, em seguida utilizei um follow-up. Por quê? Automaticamente, depois que enviar essa mensagem, eu defini um dia. Aí ele vai esperar um dia, vai mandar essa outra mensagem para o cliente. Em seguida, vai esperar mais um dia, vai mandar essa outra mensagem para o cliente. E assim,
Depois que finalizar esses 2 dias, ele vai continuar o fluxo para onde eu determinei aqui. Se por acaso dentro desses 2 dias o cliente responder a mensagem, automaticamente ele não vai enviar o próximo passo porque ele concluiu a meta dele. Ou seja, o intuito do follow-up é chamar a atenção do cliente para você dar continuidade a uma conversa, a você voltar a conversar com o cliente, entendeu? Então, quando ele alcança o objetivo dele, ele simplesmente é concluído automaticamente e cancelado, entendeu? Então, espero ter esclarecido aqui como o follow-up se encaixaria no meio da operação da sua empresa. Nesse caso aqui eu usei 2 situações diferentes, que é uma como eu crio uma sequência de mensagem e mesmo assim eu coloco a pessoa dentro de um follow-up, mesmo sem ela interagir comigo, sem eu fazer uma pergunta ou sem eu mandar um menu, como também eu fazendo uma pergunta ou mandando um menu. Como também existe outras possibilidades de criar fluxo e utilizar o follow-up na sua operação. Então, espero ter esclarecido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco ali no nosso WhatsApp e assim eu esclareço e tiro todas as dúvidas suas. Então, uma boa noite e até o próximo vídeo.